Gente, a palavra de hoje fica no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: E não temeis os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. A Bíblia está dizendo que nós temos que ser fortes e corajosos. Quando o cristão conhece Deus e conhece, né, o seu propósito, a sua identidade, e por que nós somos cristãos, por que nós escolhemos ser cristão, por que nós escolhemos levar a palavra de Deus, porque levar a palavra de Deus, levar o evangelho, abre os olhos, tira as escamas dos olhos das pessoas e nós nascemos com o propósito de evangelizar. E eu não posso abrir os olhos de ninguém, a não ser quando eu pego uma Bíblia e vou pregar a palavra, a verdadeira palavra. Então, nós que somos cristãos, Jesus já disse que nós, né, seríamos perseguidos e odiados pelo mundo, né? Por isso que Deus diz que o mundo jaz do maligno, né? E quem é o príncipe desse mundo, a Bíblia diz que é Satanás. Então, nós estamos aqui passando uma chuva neste mundo, mas nós não pertencemos a ele, nós pertencemos a Deus, o nosso Pai, que criou o céu e a terra. Então, o que ele quer dizer? Ele está nos encorajando a nunca negar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque se nós negarmos ele aqui diante dos homens, seremos negados diante do Pai. Então, seremos inseridos dentro da palavra, seremos alicerçados na palavra e venhamos viver a palavra no reino de Deus, né? Levando o evangelho a toda criatura e sendo firme no nosso propósito, mesmo que a morte venha nos assolar. O nosso corpo, um dia ele vai morrer de qualquer jeito, né? Mas se um dia isso chegar a nós temos que continuar firme e dizendo isso aqui, né? Dizer essas palavras que pode matar o nosso corpo, né? Mas a nossa alma, eles não têm poder de matar. Só quem pode matar a nossa alma é Deus, porque ele é dono de tudo, né? Aqui diz, para a gente temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto o corpo quanto a alma, né? Porque tem muita gente que vai para lá e nós temos que batalhar pela nossa salvação, para quem acredita, é claro, para os cristãos. Gente, eu não sei se vocês têm acompanhado, lá na Nigéria, no ano de 2025, já foram mortos mais de 7.000 cristãos, né? E eles não negam o nome de Jesus, queimaram as igrejas, fizeram tudo, quebraram tudo, e eles continuaram ali louvando, cantando. Gente, é lindo demais você ver. Quem conhece Deus, quem conhece a palavra profundamente, não vai negar. Porque eles podem matar o corpo, mas a alma é do Senhor. A alma vai viver na Nova Jerusalém. E nós precisamos ter essa consciência que pode chegar até nós, está aqui pertinho. Jesus disse que os cristãos seriam odiados por causa dele. Jesus veio no mundo, mas as pessoas não, a maioria não reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Messias, e por isso condenaram ele, mataram e penduraram na cruz. Então, essa palavra é uma palavra de reflexão, para a gente buscar mais e mais se fortalecer em Deus, porque por nós, quando você vê ali o facão, você já sai correndo e negando a Cristo e se escondendo e tudo. Mas nós precisamos ser fortes e corajosos em Cristo, porque por nós não seremos. E aonde que a gente vai buscar essa força, essa coragem? É aqui dentro da palavra, no manual que ele deixou para nós. Gente, são crianças arrancadas das suas mães e mortas pelos grupos extremistas, né? Então, vai chegar um tempo que aquele que não negar vai morrer. E nós temos que ter essa consciência. Eu vou morrer, mas eu vou me embora, eu vou morar com Deus. São tempos difíceis, tempos de tribulação, tempo de angústia, tempo de dor, de sofrimento, mas nós não podemos negar o nosso Jesus, porque ele não negou a nós. Quando ele precisou passar por aquele martírio, né, que ele disse, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não possível, que seja. Então é isso. Eu sei que estamos aqui vivendo os últimos dias nessa terra.
e que venhamos acumular verdadeiramente tesouros nos céus. Vamos rever o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Se nós estamos vivendo conforme a vontade de Deus ou não. Eu acredito que são tempos de reflexão, são tempos para a gente parar, tirar um tempo, buscar, falar do amor de Deus, falar dele, né? Porque não dá mais para esperar, não dá mais para ficar brincando, não dá mais para ficar o crente Raimundo, um pé no mundo, o outro na igreja, né? Então, nós temos que se decidir, e eu dou um conselho, decida por Jesus, mas não é só dizer que é cristão, ou que é isso, que é aquilo, que a religião importa mais. Não, vamos buscar verdadeiramente a Deus, Jesus, a religião, ela não importa, o que importa é servir a Deus de corpo e alma e coração, é dizer, Deus, eu estou aqui, faz de mim o teu querer, faz de mim a tua vontade. Eu preciso servir, e Deus ele vai nos capacitar, nos dar coragem para enfrentar, mesmo que seja a morte, porque nós temos que se agarrar, e nós só podemos se agarrar e ser salvos em Cristo Jesus, e mais ninguém. Nós estamos passando um tempo aqui nesta terra, mas Jesus ele vai honrar aqueles que não negaram a ele, aqueles que evangelizaram, aqueles que foram escolhidos, né? E que foram escolhidos, que estão aqui servindo, vivendo, ele evangelizando conforme os mandamentos de Deus. Todos nós nascemos com o propósito de viver na presença, de obedecer. Gente, não é fácil. As pessoas têm uma falsa ideia que quem é crente não pode ficar com raiva, não pode ficar irado. A gente se esforça todo dia para ser um bom cristão, para ser um bom filho, para dar bom exemplo para as pessoas, para os vizinhos, mas não é fácil, né? Não é fácil. Mas Deus é aquele que nos capacita, porque Ele diz que nós sejamos, que nós teremos que ser luz do mundo e sal da terra. Ele diz que nós precisamos dar bom exemplo, ser parecido com Cristo Jesus. Então eu falo para vocês, agora está lá na Nigéria. Vocês pensam que aqui também não vai chegar? Vai chegar uma hora que nós não vamos mais poder ter a liberdade de falar do amor de Deus, como nós estamos falando aqui agora. Nós vamos ser perseguidos, mortos. Ai, que horror! Mas é isso que a palavra está se cumprindo, as profecias, tudo. Tudo por quê? Por causa da ruindade da humanidade, do pecado. O pecado da humanidade está chegando lá no céu, nas narinas do Senhor. E ele está irado, porque ele deu livre-arbítrio para você e para mim, mas foi para a gente escolher, né? Seguir, tem dois caminhos, mas muitos escolheram o outro lado. Mas nós, cristãos, escolhemos ficar do lado do Senhor. Jesus não prometeu, né, que seria fácil, mas a gente sabe, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, e Ele é Deus, Deus de misericórdia, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A alegria do Senhor é nossa força. Então é Ele que nos capacita e nos encoraja. Mesmo que se for para enfrentar a morte, nós temos que enfrentar, mas não negar. Em momento algum nós podemos negar o nosso Deus, porque nós já conhecemos quem Ele é e o que Ele fez por nós. Então, para a gente pensar dessa forma, ter uma mente renovada, nós precisamos estar aqui, ler a Bíblia, estar em comunhão com Deus, e Ele é aquele que nos capacita, que nos ensina, que nos impulsiona a buscar mais e mais a palavra dEle e viver em obediência, porque não adianta também eu ler e não tentar obedecer, tirar da minha vida coisas que não agradam a Deus, né? Então, minha gente, essa é mais uma palavra, a palavra de Deus, é uma palavra de reflexão. Curta esse vídeo, comenta, compartilha ele, deixa ele, ajuda esse vídeo chegar a mais pessoas, para que assim outras pessoas possam, né, entender o que está acontecendo neste mundo. Nós estamos no ano de 2025, então precisamos pregar verdadeiramente a palavra do Senhor, com ordem e com decência, e viver em obediência e amor a nosso Deus. Fique todos com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Leia sua Bíblia.